A expedição alcançou o 8º andar da torre, uma região desolada conhecida como as Terras Mortas. O ambiente era gélido e silencioso. Um exército numeroso avançava pela neve profunda. À frente deles, um homem loiro liderava a marcha com determinação inabalável. De repente, o líder ergueu o punho. O sinal foi claro e imediato, ordenando que todas as tropas interrompessem o avanço naquele instante. Aquele era o mestre da Guilda da Zona Azul, um caçador de rank 6. Sua expressão denotava a autoridade absoluta de quem comandava aquele batalhão. Os soldados obedeceram prontamente, mantendo suas posições com disciplina militar. O exército aguardava imóvel pela próxima ordem de seu comandante. O mestre da Zona Azul voltou sua atenção para a frente. Ele percebeu que não estavam sozinhos. Outro grupo se aproximava pelo horizonte. Um olhar penetrante e analítico observou a cena. A tensão no ar aumentou subitamente, indicando que o encontro não seria trivial. Os recém-chegados diferiam dos soldados uniformizados. Eram aventureiros de elite, um grupo heterogêneo que exalava força e confiança. Liderando esse grupo estava uma figura mascarada e imponente. Tratava-se de ninguém menos que o mestre de guilda de rank 1. O líder loiro abriu um sorriso amigável e se aproximou rapidamente. Ele parecia ansioso para cumprimentar o poderoso recém-chegado. Os dois líderes estenderam as mãos. O cumprimento formal marcou o encontro entre as duas forças dominantes naquele deserto de gelo. Enquanto apertavam as mãos, o mestre da Zona Azul manteve o sorriso, fazendo um comentário casual sobre o tempo de chegada do outro. Ele continuou com palavras de lisonja, sugerindo que, com Narukami Subaru na liderança, sua própria guilda estaria ali apenas para recolher o que sobrasse da batalha. No entanto, Subaru manteve a cautela. Sua mão livre permaneceu perigosamente próxima ao cabo da espada, pronta para qualquer eventualidade. O aperto de mão se manteve firme, mas o silêncio do mascarado era pesado. Apesar das palavras gentis, a desconfiança entre os dois mestres era palpável. O objeto místico foi revelado, repousando pesadamente sobre a luva. Era uma oferta que carregava um significado oculto e perigoso. Ao reconhecer o item, o mestre da Guilda da Zona Azul sentiu o peso da situação. A surpresa o paralisou momentaneamente, pois ele não esperava tal gesto. A atmosfera pesou imediatamente. Narukami Subaru, com sua presença imponente, observava cada reação do outro líder, que agora suava frio diante da pressão. O silêncio do mascarado era ensurdecedor. Ele não precisava de palavras para exercer domínio. Sua postura bastava para controlar o ambiente. O artefato brilhava com uma luz própria na palma da mão. Aquele pequeno objeto selava um destino que não poderia mais ser evitado. O loiro, contudo, pareceu aceitar sua sorte. Um sorriso nervoso e resignado surgiu enquanto ele tentava manter a compostura diante do inevitável. Subitamente, Subaru quebrou o protocolo e segurou o ombro do homem. O contato físico repentino enviou um sinal de alerta imediato através do corpo do outro. O aviso foi dado à queima-roupa. O pavor tomou conta do mestre da guilda ao perceber que a interação não era uma negociação, mas uma sentença final. O mundo ao redor deles colapsou. O guardião do 8º andar emergiu das sombras, trazendo consigo o desespero para o exército reunido. O instinto de sobrevivência falou mais alto. O líder da Zona Azul gritou ordens frenéticas, tentando organizar uma defesa desesperada contra o impacto iminente. A destruição desceu dos céus. Golpes de energia cortaram o ar, separando as fileiras e instaurando o caos absoluto no campo de batalha. A monstruosidade atacou sem piedade. Enquanto os soldados lutavam por suas vidas, a besta avançava com ferocidade, tornando a resistência quase fútil. Alheio ao pânico generalizado, Subaru apenas observou. Ele permanecia calmo em meio à tempestade, como se tudo aquilo fizesse parte de seu plano. O poder real começou a fluir. Envolto em relâmpagos, Narukami Subaru preparou-se para executar o veredito de morte que havia sido decretado. Um olhar predatório brilhou na escuridão. Não havia mais para onde correr. O momento do massacre havia chegado. A monstruosidade acumulou uma energia devastadora em suas mandíbulas, preparando-se para liberar um ataque letal.
Ao perceber o perigo iminente, o mestre da guilda gritou desesperadamente, ordenando que todos os seus subordinados recuassem imediatamente. No entanto, Narukami Subaru permaneceu imóvel diante do caos, questionando a necessidade daquela retirada repentina. Com um movimento fluido e decidido, o líder mascarado desembainhou sua espada, pronto para enfrentar a ameaça de frente. Ele declarou seu verdadeiro objetivo: abater o lagarto gigante e romper a barreira do andar, enquanto sua elite aguardava o comando. A besta colossal pairava sobre eles, mas o grupo de Subaru encarou a morte certa, sem demonstrar qualquer hesitação. Um dos jovens caçadores observou a cena com um olhar de absoluto tédio, indiferente ao perigo à sua frente. O veterano, por outro lado, assistia àquela demonstração de audácia completamente atônito e suando frio. O jovem desviou o olhar casualmente, como se a presença do monstro fosse apenas um inconveniente menor. Uma figura encapuzada sorriu com confiança, enquanto seu companheiro aguardava estoicamente o momento de agir. Outro membro da equipe se posicionou, emanando uma calma inquietante em meio à tempestade de neve. A maga do grupo firmou seu báculo, pronta para fornecer suporte na batalha que se iniciava. Sem perder tempo, os caçadores avançaram, saltando em direção à criatura gigantesca com velocidade impressionante. O ataque foi coordenado e brutal, com cada membro do esquadrão atingindo o dragão de um ângulo diferente enquanto desciam pelos céus. A fera rugiu em fúria, surpresa pela ferocidade daqueles humanos que ousavam desafiar seu domínio. Uma nova combatente surgiu dos céus, lançando-se imprudentemente em direção à batalha. Ela repreendeu seus aliados por terem iniciado o ataque sem avisar, ansiosa para participar da carnificina. A caçadora aterrissou com precisão letal, empunhando sua lâmina curva. Seus olhos brilhavam com uma intensidade predadora, demonstrando que ela não estava ali apenas para lutar, mas para caçar. Logo atrás dela, o jovem caçador do grupo avançou girando sua adaga. Um sorriso maníaco estampava seu rosto enquanto ele canalizava uma aura vermelha, deliciando-se com a violência do momento. O golpe do rapaz conectou-se brutalmente contra a carapaça do monstro. A energia carmesim explodiu no impacto, rasgando as defesas naturais da besta e provando que o esquadrão possuía poder de fogo suficiente para feri-la. O guardião do ossado andar urrou, recuando sob a força do ataque combinado. Sangue jorrou das feridas abertas, enquanto a criatura tentava desesperadamente se reorientar diante da velocidade avassaladora dos inimigos. Sem permitir que o monstro se recuperasse, outro membro do esquadrão desceu em um ataque aéreo. Envolvido em energia azulada, ele mergulhou com suas lâminas duplas, visando manter a pressão implacável. O caçador deslizou por toda a extensão do corpo da besta, abrindo um corte profundo em um movimento contínuo. A agilidade do ataque foi tamanha que a criatura mal teve tempo de registrar a nova ferida antes que o agressor se afastasse. O corpo colossal do monstro desabou pesadamente, deslizando pela neve até parar perigosamente perto da maga do grupo. Seus companheiros gritaram um pedido de desculpas pelo descuido de lançar a besta na direção dela. A pequena maga, visivelmente irritada com a imprudência de sua equipe, preparou seu báculo. A esfera mágica brilhou em rosa, pronta para conjurar uma defesa contra o impacto iminente. Ela ergueu o cajado, liberando uma onda de energia mística para estabilizar a situação. A luz rosa iluminou a tempestade de neve, criando um perímetro de segurança ao seu redor. No entanto, sua concentração foi subitamente quebrada. Um instinto de perigo a fez paralisar, e ao olhar por cima do ombro, ela percebeu uma presença hostil surgindo de seu ponto cego. O mestre da guilda da Zona Azul estava logo atrás dela, exibindo um sorriso cruel e oportunista. Ele havia aproveitado o caos da batalha contra o monstro para flanquear a suporte, pegando-a completamente desprevenida. Os olhos da garota se arregalaram em choque absoluto. O sangue subiu à sua boca antes mesmo que ela pudesse processar a dor, sinalizando um ferimento fatal. O traidor cravou sua espada impiedosamente através do peito da maga, segurando-a como um troféu. Com frieza assustadora, ele comentou sobre a situação, demonstrando total indiferença pela vida que acabara de ceifar.
Ao ouvir o chamado final e engasgado de sua subordinada, Narukami Subaru estancou. A energia elétrica ao seu redor crepitou violentamente enquanto ele se virava, deparando-se com a cena da traição imperdoável. O ataque foi brutal e decisivo. A maga não teve chance de defesa e desabou, com a vida se esvaindo rapidamente na neve fria. O mestre da guilda permaneceu de pé, observando sua obra com satisfação. Ele segurava a arma do crime sem demonstrar qualquer remorso pela traição. Um sorriso distorcido surgiu em seu rosto manchado de sangue. Para ele, aquele massacre não era nada além de um passo necessário, e o momento exigia crueldade. Longe dali, a torre se erguia imponente contra o céu. Aquele monumento silencioso trazia consigo a primeira mensagem para a humanidade. A dúvida pairava no cosmos. Seria aquilo um teste para as civilizações? Ou o prenúncio de algo muito pior? Ninguém conhecia a verdade. A origem da estrutura e seu propósito final permaneciam envoltos em um mistério absoluto, desafiando qualquer explicação. Guerreiros de todas as partes ergueram o olhar. Diante do desconhecido, a única opção era encarar o desafio que se apresentava com confiança. O chamado não se limitou a um único mundo. Dimensões inteiras e reinos distantes foram convocados pela presença esmagadora da torre. Jogadores de realidades distintas se reuniram em seus portões. Cada um carregava seu próprio fardo e uma missão única a cumprir naquele lugar. No entanto, o interior guardava apenas caos. Monstros colossais e perigos inimagináveis aguardavam aqueles tolos o suficiente para entrar. De volta ao campo de batalha, a realidade era cruel. Os companheiros de Narukami jaziam mortos, vítimas não de monstros, mas da maldade humana. A dor da perda foi avassaladora. O sobrevivente cerrou os dentes, deixando escapar um grito de angústia e fúria contida. Narukami Subaru sentou-se, exausto e cercado pela morte. Ele lamentou a teimosia de seus subordinados, que ignoraram seus avisos para fugir. Ele observou os corpos imóveis de sua equipe de elite. A lembrança de suas ordens ecoava em sua mente, pesada como chumbo. Eles haviam cumprido seu dever até o fim. Com amargura, Subaru praguejou contra a lealdade cega que os levou àquele destino trágico. O sistema alertou Narukami sobre seu estado crítico. A fadiga extrema consumia seu corpo ferido, deixando-o à beira do colapso físico total. Contudo, uma fúria ardente mantinha sua consciência desperta. Ele se recusava a fechar os olhos e sucumbir diante daquela situação desesperadora. O mestre da guilda permaneceu de costas, observando seu exército com arrogância. Para Subaru, aquela postura confiante era o símbolo máximo da traição que acabara de sofrer. O homem loiro exibiu um sorriso presunçoso, claramente satisfeito com o resultado sangrento de suas maquinações e com a eliminação dos obstáculos. Ele então se agachou diante de Narukami, reduzindo a distância não para ajudar, mas para zombar da impotência do único sobrevivente do massacre. O traidor sussurrou palavras cruéis e ultimatos, provocando uma reação visceral em Subaru, que apenas podia trincar os dentes e conter sua raiva impotente. Ao redor deles, os corpos sem vida da maga e dos outros companheiros jaziam na neve, um lembrete brutal e silencioso do preço que pagaram pela confiança cega. A dor se transformou em um grito de revolta. Narukami questionou a razão de tanta tortura e crueldade após toda a lealdade que havia entregado àquele homem. Mas suas palavras foram interrompidas por um gosto amargo na boca. A indignação sufocava qualquer argumento racional naquele momento de pura angústia. O mestre da guilda levantou-se, rindo e declarando o fim daquela interação. Ele olhou para o céu, desdenhando completamente da ameaça que o ferido representava. Com um gesto casual e desrespeitoso, o traidor lançou um pequeno objeto ao ar, tratando aquele momento de vida e morte como um simples jogo. Ele capturou o item e virou as costas, começando a se afastar sem sequer olhar para trás, certo de sua vitória absoluta e da inutilidade de seu ex-aliado. No entanto, um sorriso sombrio e inesperado curvou os lábios ensanguentados de Narukami. A humilhação não havia quebrado seu espírito como o inimigo pensava.
Sua mão repousou sobre o solo gelado, sentindo a energia de um pequeno selo brilhante que permanecia ali, ignorado pela arrogância do adversário. Enquanto o líder traidor caminhava tranquilamente em direção ao seu exército, Subaru observava suas costas silenciosamente. Aquele abandono não marcava o fim, mas o início de uma vingança. A chama da determinação acendeu-se no olhar de Narukami Subaru, queimando com uma intensidade sobrenatural. Ele sabia que aquele momento exigia foco absoluto. Com movimentos rápidos, o protagonista acessou seu arsenal digital, materializando as ferramentas necessárias para sua última cartada. O esforço físico e mental cobrava seu preço, fazendo o suor escorrer, mas ele cerrou os dentes e ignorou a exaustão iminente. Diante do exército inimigo, Subaru se ergueu novamente, provocando a descrença total do mestre da guilda e de seus subordinados, que julgavam a luta encerrada. Ele brandiu seu leque de batalha com fúria, gritando sua recusa em aceitar a derrota ou permitir que seus inimigos saíssem impunes. A arma se abriu contra a luz, pronta para canalizar todo o poder que lhe restava em um único movimento decisivo. Sua mente calculou friamente os recursos disponíveis. O jovem percebeu que lhe restavam apenas 4 disparos para mudar o destino daquele massacre. A imagem de seus companheiros caídos, a maga, o guerreiro e a espadachim, invadiu sua mente com uma dor lancinante e silenciosa. O peso do fracasso em protegê-los transformou-se em combustível puro, convertendo o luto em uma necessidade desesperada de vingança. O mestre da guilda, antes arrogante, sentiu o terror genuíno tomar conta de si ao testemunhar a aura que emanava de seu oponente. O pânico se espalhou rapidamente entre as fileiras do exército inimigo, com os soldados recuando diante da catástrofe iminente. O leque crepitou com energia sombria e elétrica, acumulando uma tempestade violenta pronta para ser liberada. Um sorriso sanguinário e maníaco curvou os lábios de Subaru. Naquele instante, ele aceitou a loucura do combate final. Com o poder dos raios dançando em sua mão erguida, ele decretou a sentença de morte de todos os presentes. Ninguém escaparia dali. O céu respondeu ao chamado, e o poder devastador do mestre do raio desceu sobre o campo de batalha em uma explosão de luz dourada. A armadilha foi acionada com violência. Uma explosão cataclísmica de energia irrompeu do solo, engolindo o campo de batalha em uma luz cegante. O mestre da guilda sentiu o suor frio escorrer. O sorriso arrogante desapareceu de seu rosto ao perceber que a situação havia escapado completamente de seu controle. Apesar de seu corpo gritar de exaustão, Subaru permaneceu de pé em meio à tempestade. Ele estava pronto para dar aos seus inimigos uma despedida muito diferente da que esperavam. Os soldados hesitaram por um breve momento. A aura assassina que emanava daquela figura solitária fazia com que segurar suas armas parecesse uma tarefa impossível. O olhar de Subaru era penetrante e desprovido de misericórdia. O sangue em seu rosto apenas intensificava a pressão aterrorizante que ele exercia sobre o exército inimigo. Movidos pelo desespero, as tropas avançaram. Eles gritavam para mascarar o medo, brandindo suas espadas em uma tentativa fútil de sobrecarregar o caçador ferido. No entanto, a vantagem numérica era irrelevante. Subaru movia-se como um fantasma entre eles, esquivando-se dos ataques coordenados com uma precisão sobrenatural. Um soldado investiu com um golpe pesado, visando partir seu alvo ao meio. O jovem, contudo, manteve a calma, lendo a trajetória da lâmina antes mesmo que ela descesse. Com um movimento rápido, ele interceptou a arma do oponente. A diferença de habilidade entre o mestre da Zona Vermelha e os soldados comuns era abismal. O contra-ataque foi letal e imediato. Aproveitando a brecha, Subaru perfurou a defesa do inimigo, eliminando a ameaça em uma fração de segundo. Ele não parou para recuperar o fôlego. Cercado por todos os lados, Subaru sabia que sua própria fadiga era um inimigo tão perigoso quanto o exército à sua frente. Outro combatente avançou, estocando sua espada com intenção mortal. Subaru apenas inclinou o corpo, permitindo que o aço passasse inofensivamente ao seu lado. Ele fluiu com o caos da batalha. Usando o impulso do próprio atacante contra ele, Subaru desequilibrou o soldado.
deixando-o vulnerável para o próximo movimento. O preço físico do combate continuava a aumentar. Ele cerrou os dentes, sentindo o gosto de sangue na boca, forçando seu corpo ferido a obedecer à sua vontade. Não havia tempo para descanso. Ignorando a dor, ele se lançou novamente contra a horda, colidindo com a próxima onda de inimigos com ferocidade implacável. O campo de batalha transformou-se em um cenário de pura violência. Sangue espirrou no ar enquanto a brutalidade do confronto atingia seu ápice. Um dos atacantes conseguiu desferir um golpe, com o rosto distorcido entre o pânico e a euforia. Ele gritou, convencido de que havia finalmente tirado a vida de Narukami Subaru. Contudo, a celebração foi prematura. Subaru ergueu o rosto com um sorriso gélido e olhos brilhando em azul, bloqueando o ataque sem esforço e zombando da confiança do soldado. Em resposta, uma explosão devastadora de energia dourada irrompeu. A onda de choque varreu as fileiras inimigas, arremessando os soldados próximos para o ar como se não pesassem nada. A força do impacto foi avassaladora. Os atacantes foram lançados violentamente para trás, incapazes de resistir à tempestade elétrica que emanava do protagonista. A fumaça subiu da terra queimada, onde um soldado jazia derrotado. Passos pesados se aproximaram da figura caída, sinalizando que a luta ainda não havia terminado. Não houve hesitação no movimento seguinte. Uma lâmina perfurou armadura e carne com precisão letal, entregando um fim definitivo ao inimigo caído. Subaru se ergueu em meio à carnificina, com o corpo ainda envolto em energia residual. Ao seu redor jaziam os derrotados, enquanto o restante do exército observava à distância, paralisado. Na retaguarda, os soldados restantes trocaram olhares de incredulidade e esperança. Em meio à confusão, eles questionaram desesperadamente se aquele último esforço havia sido suficiente para vencer. Mas, conforme a poeira baixava, a esperança desapareceu. A figura de cabelos escuros permanecia de pé, encarando o mestre da guilda através do campo de batalha silencioso. O líder loiro manteve a expressão séria e calculista. Ele observou seu oponente com um olhar frio, percebendo que a situação era muito mais grave do que antecipara. Enquanto isso, os efeitos do combate cobravam seu preço nos sobreviventes. Um dos guerreiros feridos cuspiu sangue, sentindo o corpo falhar após o impacto devastador. Mesmo diante da dor, o instinto de luta prevaleceu. Músculos se retesaram e uma aura de energia envolveu o combatente, forçando seu corpo a se mover novamente. Um passo firme pisou no solo encharcado de sangue. A determinação superava o medo, impulsionando o guerreiro para frente para mais uma tentativa. Com um rugido de puro desespero, o lanceiro investiu. Ignorando a morte certa, ele se lançou em um ataque final e suicida, brandindo sua arma contra o poder esmagador à sua frente. Um golpe devastador de energia dourada cortou o campo de batalha, iluminando tudo ao redor com uma força avassaladora. O mestre da guilda permaneceu impassível em meio ao caos, ativando a bênção do arcanjo com uma frieza absoluta. O choque tomou conta do olhar de seu oponente ao perceber tarde demais a diferença abismal de poder entre eles. A imensa estrutura de luz empalou o soldado, encerrando brutalmente seu ataque suicida diante dos aliados horrorizados, que mal podiam acreditar no que viam. Enquanto a consciência se esvaía na escuridão, ele lamentou não ter desferido o golpe final em Kyojo Itsuki, ciente de que aquele último raio o atingira fatalmente. O medo do vazio eterno surgiu em seus pensamentos finais. A perspectiva de permanecer naquele estado de nada para sempre parecia uma tortura insuportável. De repente, a escuridão cessou. O jovem despertou confuso, encontrando-se sentado dentro de uma lata de lixo em um beco sujo e desconhecido. Ele olhou ao redor, tentando processar o ambiente urbano e o cheiro familiar, questionando se havia, de alguma forma, retornado à Terra. Uma interface holográfica surgiu diante dele. O jovem analisou os atributos listados no sistema, notando o alto nível de fadiga que pesava sobre seu corpo. Uma dor aguda e repentina atravessou sua mente como um raio, interrompendo bruscamente sua análise da situação. Ele cerrou os dentes com força,
lutando para suportar a agonia física e a confusão mental que o dominavam naquele momento. Fragmentos de memória invadiram sua mente, revelando o rosto de um homem com um sorriso sinistro que parecia zombar dele através das lembranças. Uma tristeza profunda e inexplicável, alheia à sua própria vontade, fez com que uma lágrima solitária escorresse de seu olho. Ao encarar seu reflexo na água suja abaixo, o choque o paralisou. O rosto que o encarava de volta, distorcido pela ondulação, não era o que ele esperava ver. O pânico tomou conta imediatamente. Ele saltou para fora da lixeira, atordoado e desesperado para entender a incompreensível realidade de sua nova condição. O jovem aterrissou com violência entre os sacos de lixo do beco. O impacto o deixou atordoado em meio aos detritos. Ofegante e suado, ele se ergueu com dificuldade. Algo caído no chão, no entanto, prendeu imediatamente seu olhar. Ele recuperou o dispositivo danificado. Apesar da tela trincada, a determinação em seu rosto indicava que aquilo era vital. Seus dedos digitaram rapidamente o termo de busca. Ele precisava de respostas urgentes sobre o legado de Blue Eyes. As notícias surgiram em profusão, questionando a força dos sucessores e debatendo os segredos de Narukami Subaru. Ele leu as críticas sobre a Blue Zone com amargura. Uma imagem específica paralisou sua busca. Ele segurou o aparelho com firmeza, confrontando o rosto que aparecia na tela. Era o mestre da guilda Kyojo. O homem loiro sorria com confiança na foto, representando a liderança atual que ele investigava. Mais tarde, no topo de um prédio, seu isolamento foi interrompido. Um companheiro chegou, questionando o motivo daquele chamado repentino no meio da noite. O amigo de cabelos longos o encarou, visivelmente confuso e preocupado. A atitude do protagonista parecia fora do comum. O jovem apenas sorriu de forma melancólica. Ele tentou tranquilizar o amigo, escondendo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Ali, sob o luar, ele fez uma promessa de lealdade eterna, mesmo que se separassem. Anos se passariam até que ele ressurgisse, agora trilhando seu próprio caminho. De volta à sua jornada, um choque repentino tomou conta de sua expressão. Uma descoberta o atingiu com força total. O artigo anunciava o aniversário de morte de Narukami Subaru. Mesmo após 20 anos, as multidões ainda se reuniam para honrar a memória do herói caído. Ele caminhou até a entrada do imponente salão comemorativo. A estrutura moderna se erguia como um lembrete físico do legado que ele buscava. Parado diante do edifício, o jovem sentiu o ar faltar. A magnitude daquele lugar e o peso do nome Narukami o deixaram estático. O vasto salão comemorativo exibia relíquias de uma era passada. Entre as projeções digitais, uma máscara antiga repousava em destaque, silenciosa testemunha de batalhas esquecidas. O jovem parou diante da exibição, sentindo o ar faltar em seus pulmões. A visão daquele lugar parecia despertar um choque profundo, misturado a um reconhecimento doloroso. Ele caminhou em direção às imensas telas holográficas, incrédulo com a grandiosidade do monumento. A pergunta sobre quem teria a audácia de construir aquilo ecoava em sua mente perturbada. Uma onda súbita de angústia o atingiu fisicamente. O rapaz levou a mão ao rosto, tentando conter o turbilhão de memórias e emoções que a cena provocava. Entre os dedos, seu olhar permanecia fixo e penetrante. Ele não conseguia desviar a atenção, forçado a confrontar a realidade distorcida apresentada diante dele. O suor frio escorria por seu rosto pálido. A incredulidade tomava conta de seus sentidos enquanto ele absorvia a narrativa que estava sendo contada ao mundo. A projeção holográfica ganhou vida, declarando com orgulho a construção daquele memorial. As palavras soavam como uma afronta pessoal para quem conhecia a verdade. A frustração transformou-se rapidamente em fúria contida. O jovem cerrou os dentes, sentindo o sangue ferver diante daquela fabricação histórica. A figura virtual de Itsuki proclamava o fim de Narukami Subaru e Blue Eyes. Com arrogância, afirmava que a guilda Blue Zone era a única herdeira legítima daquele nobre espírito. Aquela mentira descarada foi o estopim para sua ira. A expressão do rapaz contorceu-se em puro ódio, rejeitando violentamente a apropriação de seu legado. A imagem de Itsuki continuava seu discurso solene.
alheia à indignação que provocava. A postura elegante do holograma escondia uma traição que o jovem conhecia bem demais. O sorriso confiante na projeção parecia zombar do passado real. Aquele rosto representava a distorção da história que o protagonista não podia tolerar. Diante da imagem imponente, o jovem tomou uma decisão irrevogável. Ele jurou internamente que destruiria aquela farsa e reescreveria toda a memória corrompida desde o início. Seus olhos brilharam com uma determinação sobrenatural. Ele prometeu a si mesmo que jamais permitiria que tal manipulação da verdade acontecesse novamente. De repente, seus instintos de combate despertaram. Algo interrompeu seu momento de fúria, fazendo-o virar o rosto bruscamente em estado de alerta. O jovem parou diante da figura caída no chão. Preocupado com o incidente repentino, ele observou o garoto de moletom vermelho tentando se erguer. Sem hesitar, ele se inclinou para oferecer ajuda. O rapaz estendeu a mão gentilmente, tentando verificar se o outro estava bem após a queda. No entanto, sua expressão mudou instantaneamente para o choque absoluto. Ao olhar mais de perto, ele percebeu algo perturbador que não esperava encontrar. O garoto levantou o rosto, revelando uma máscara negra e dourada cobrindo suas feições. Aquele acessório sinistro parecia completamente deslocado na situação. De repente, 2 adultos correram em direção a eles, chamando pelo nome Minato. O protagonista foi deixado de lado, enquanto o casal focava apenas no garoto caído. Os recém-chegados, também mascarados, cercaram o menino com perguntas ansiosas sobre ferimentos. O jovem de regata branca observou a cena, sentindo-se um intruso em uma realidade distorcida. Confuso e começando a suar frio, ele se virou para o ambiente ao redor. A situação parecia cada vez mais surreal e desconexa do mundo que conhecia. Recusando-se a acreditar no que via, ele esfregou os olhos com força. Precisava limpar a visão e afastar o que acreditava ser uma alucinação bizarra, mas o choque foi ainda maior quando ele abriu os olhos novamente. A realidade diante dele não havia mudado, apenas se confirmado de forma aterrorizante. Uma multidão caminhava ao seu redor, e todos, sem exceção, usavam as mesmas máscaras. Ele percebeu que era o único com o rosto descoberto naquele mar de anonimato. Uma memória intrusiva e violenta invadiu sua mente. Ele recordou um sorriso sangrento e arrogante, uma imagem que parecia vir de um passado distante. A figura de cabelos brancos e olhos brilhantes surgiu em seus pensamentos, emanando uma aura maliciosa e zombeteira que desafiava sua sanidade. De volta ao presente, o protagonista cerrou os punhos com força, lutando para manter o controle. A tensão do momento e as visões conflitantes exigiam uma reação. Seus olhos brilharam intensamente, refletindo uma súbita compreensão ou o despertar de um poder latente. A confusão deu lugar a uma fúria contida. O jovem então se moveu com propósito renovado. Ignorando a estranheza ao seu redor, ele avançou decididamente, pronto para enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. O jovem caminhava entre os presentes, percebendo que destoava da multidão. Enquanto todos ao redor ocultavam seus rostos em respeito ao herói caído, ele permanecia exposto e vulnerável. Diante deles, o altar se erguia solene e imponente. O retrato de Narukami Subaru dominava o ambiente, vigiando silenciosamente as velas e as oferendas que marcavam 2 décadas de sua ausência. O protagonista observou a devoção silenciosa dos outros com um misto de estranheza e curiosidade. O peso da cerimônia pairava no ar, mas algo naquela cena parecia despertar nele uma inquietude crescente. De repente, a compreensão o atingiu como um golpe físico. Seus olhos se arregalaram em choque, enquanto a realidade do momento parecia se distorcer diante de uma percepção terrível. As flores no altar reagiram à tensão no ar. Elas começaram a emitir um brilho etéreo, pulsando com uma energia mágica que não pertencia a um simples ritual de luto. Aquela luz desencadeou uma reação visceral no rapaz. O mundo ao redor pareceu desaparecer, restando apenas o foco absoluto naquela manifestação sobrenatural que desafiava a lógica. Movido por um instinto incontrolável, o jovem rompeu a formação da fila. Ele empurrou quem estava em seu caminho, ignorando completamente a etiqueta e o respeito exigidos pela ocasião. Os murmúrios de indignação e protesto explodiram ao seu redor.
As pessoas questionavam sua insanidade, mas ele continuou avançando desesperadamente, precisando alcançar o altar a qualquer custo. Sua corrida frenética cessou bruscamente ao chegar ao destino. Ele caiu de joelhos diante do memorial, o corpo trêmulo cedendo sob o peso de suas emoções conflitantes. Sem hesitar, o rapaz estendeu a mão para a fonte do fenômeno. Seus dedos invadiram o aglomerado de flores, buscando confirmar a veracidade daquilo que seus olhos testemunhavam. Ele ergueu o crisântemo brilhante, sentindo sua energia pulsante. A confusão tomou conta de seu rosto. Aquilo era mais do que uma simples oferenda, era um sinal impossível de ignorar. A narrativa, contudo, deslocou-se abruptamente para outro cenário. A perspectiva mudou para a vertigem de um alto edifício, onde alguém observava o abismo urbano logo abaixo de seus pés. Uma figura encapuzada surgiu, equilibrando-se na beirada com uma confiança perturbadora. Havia um sorriso cínico em seus lábios ao comentar com desdém sobre o fato de terem sobrevivido a mais um ano. O estranho permaneceu ali, observando a cidade com uma postura relaxada. O vento agitava suas vestes enquanto ele contemplava o mundo lá embaixo, alheio ao perigo da altura. Sob o capuz, feições misteriosas se revelaram parcialmente. Aquele sorriso enigmático sugeria que ele sabia de verdades ocultas, conectando-se de alguma forma aos eventos que perturbavam o protagonista. O homem misterioso levou a mão ao capuz, decidindo que finalmente era o momento de revelar sua face. Com um sorriso carismático, o sujeito de cabelos prateados se apresentou, emanando uma energia confiante que denotava sua alta posição. A interação, contudo, foi breve. Ele deu as costas ao seu interlocutor, deixando claro que a conversa estava encerrada e que seguiria seu próprio caminho. Enquanto se afastava, ignorou completamente a irritação visível do companheiro encapuzado. Sua expressão era de pura arrogância e satisfação. Ele continuou sua caminhada despreocupada, enquanto o sol se punha, deixando para trás qualquer objeção que pudesse ser feita à sua atitude. Longe dali, o protagonista ofegava pesadamente. O esforço físico extremo havia levado seu corpo ao limite absoluto. Seus pés mal se sustentavam no solo irregular. Cada músculo de suas pernas tremia após a sessão intensa. Curvado de exaustão, o jovem tentava regularizar a respiração. O treinamento sob o crepúsculo havia drenado todas as suas forças. Em sua mão trêmula, ele apertava o estranho objeto cristalino em forma de flor. Aquilo era o resultado tangível de sua persistência. Já na segurança de seu quarto modesto, ele se sentou para analisar os dados coletados. A noite trazia silêncio, mas não descanso para sua mente. O olhar do jovem se fixou nos perfis exibidos na tela holográfica. Ele estudava seus alvos com uma intensidade perigosa e analítica. Ao observar as imagens dos caçadores, ele buscou conexões. Aquelas figuras eram peças centrais no quebra-cabeça que ele precisava resolver. De repente, o peso da dedução o atingiu. Ele segurou a cabeça com ambas as mãos, sentindo a complexidade da situação o oprimir momentaneamente. A confusão, porém, logo se transformou em clareza absoluta. Ele concluiu que Kyojo era a causa raiz de tudo. Não havia outra possibilidade lógica. Com essa certeza firmada, ele visualizou o confronto inevitável. Em sua mente, a batalha contra o inimigo já havia começado no terreno gelado. A batalha foi caótica, com corpos sendo arremessados violentamente pelo ar devido à força do impacto. A confusão reinava absoluta naquele instante. Em meio ao tumulto, um grito de desespero ecoou. A expressão de pânico deixava clara a gravidade da situação enfrentada. De volta à quietude de seu quarto, o protagonista observou seu próprio reflexo na janela. Seu olhar estava sério, processando os eventos recentes e o que precisava ser feito. Sobre a mesa, a flor cristalina e sua máscara repousavam em silêncio. Eram lembretes constantes da missão que ele havia assumido. O jovem ergueu as mãos, sentindo a fraqueza persistente em seus músculos. Ele reconheceu, com frustração, a necessidade urgente de recuperar sua força física. Decidido a mudar essa situação, ele estendeu a mão. Seus dedos se fecharam com firmeza ao redor do punho de sua arma. Com um movimento fluido, ele sacou a espada.
A lâmina brilhou sob a luz do ambiente, pronta para ser empunhada mais uma vez. Contudo, ao examinar a arma, notou as imperfeições. O metal estava rachado e desgastado, refletindo o estado atual de seu portador. Seu olhar se fixou intensamente no reflexo da lâmina danificada. Havia uma determinação férrea em seus olhos. Ele não deixaria que suas limitações o parassem. A busca por poder o levou até a imponente estrutura do Coliseu. Aquele era o local onde os limites seriam testados e superados. Nos campos de prova do tutorial, o cenário era de massacre. Pequenas criaturas jaziam mortas no chão de pedra, evidências de um combate recém-terminado. O instrutor observava a cena com severidade. O homem robusto manteve os braços cruzados, avaliando friamente o desempenho do combatente. O protagonista, agora com o cabelo preso, ofegava pesadamente. O esforço do treinamento havia levado seu corpo à exaustão extrema. Ele havia eliminado os oponentes com golpes fatais, cravando sua lâmina nos monstros até que a ameaça fosse neutralizada. Apesar da vitória sobre as criaturas, o cansaço era visível. Sob o olhar crítico do instrutor, o jovem lutava apenas para recuperar o fôlego. O jovem recuperou o fôlego após eliminar os inimigos caídos aos seus pés. O instrutor, de braços cruzados, observava o desempenho dele com um silêncio avaliativo. Uma interface holográfica surgiu subitamente, questionando se ele desejava elevar a dificuldade. O desafio prometia recompensas maiores em troca de enfrentar um número crescente de oponentes. Isaac cerrou o punho, encarando a mensagem luminosa. A decisão de continuar parecia óbvia para alguém buscando testar seus próprios limites. Ele gritou sua confirmação, aceitando o desafio com vigor renovado. A determinação em sua voz deixou claro que ele não pararia ali. O sistema obedeceu prontamente, materializando novas criaturas digitais no campo de batalha. Enquanto isso, o supervisor consultava seu tablet, monitorando a situação. O filho de Reinhardt moveu-se como um vendaval, superando o 20º passo com facilidade assustadora. Para o observador, tornava-se evidente que o tutorial daquele ano era trivial para alguém com tal talento. Ao verificar os dados atualizados, o velho instrutor ficou atônito. O que ele lia na tela o fez questionar a própria realidade do teste. Ele fixou o olhar no dispositivo, incrédulo com as métricas apresentadas. Aquele nível de habilidade era algo que ele raramente testemunhava. Com a área limpa, o espadachim caminhou calmamente pelo pátio. A lâmina em sua mão permanecia pronta, sugerindo que sua sede de combate não fora saciada. O supervisor o encarou com seriedade, tentando compreender a extensão da força que acabara de presenciar naquele novato. Contudo, o sistema interveio novamente antes que qualquer palavra fosse trocada. Uma nova notificação surgiu entre eles, exigindo atenção. O jovem parou, percebendo que o teste de resistência ainda exigia mais dele. A mensagem anunciava a próxima fase do combate iminente. O texto confirmou a liberação imediata de mais 2 goblins. As bestas virtuais se materializaram com sorrisos cruéis e armas em punho, prontas para o ataque. Isaac não demonstrou medo, apenas ajustou sua postura de combate. Ele estava pronto para enfrentar qualquer quantidade de inimigos que o sistema jogasse contra ele. Num piscar de olhos, ele avançou com velocidade explosiva. O instrutor assistiu enquanto o jovem iniciava mais uma rodada de massacre sem hesitação. O instrutor observou atônito, enquanto a cabeça da criatura voava pelos ares. A velocidade do ataque foi tamanha que mal pôde ser acompanhada a olho nu. No centro da arena, o jovem movia-se com uma fluidez letal, deixando um rastro de monstros derrotados. O veterano permaneceu estático, assistindo àquele massacre unilateral. Um sorriso de satisfação surgiu no rosto do protagonista. O combate intenso não parecia cansá-lo. Pelo contrário, ele estava apenas começando a se divertir. Com precisão cirúrgica, ele interceptou o próximo oponente. Sua lâmina cortou o ar, atingindo o alvo antes mesmo que a criatura pudesse completar seu movimento. O sistema apresentou uma nova janela, oferecendo aumentar a dificuldade e as recompensas. O caçador encarou o desafio digital, avaliando se valia a pena continuar testando seus limites.
O instrutor não conseguiu conter sua incredulidade. O desempenho que testemunhava destruía completamente qualquer expectativa que ele tinha sobre aquele teste. Diante da pilha de corpos que se formava e desaparecia, o veterano questionou a própria realidade. A situação havia escalado muito além de um simples treinamento. A batalha prosseguiu sem pausas. Enquanto o jovem esquivava e contra-atacava múltiplos inimigos, o observador assistia tenso, com o suor frio escorrendo. Os olhos do instrutor se arregalaram, focados nos mínimos detalhes. Ele finalmente compreendeu a natureza do que estava vendo. O protagonista não estava apenas reagindo. Ele previa o fluxo do combate. Cada esquiva e golpe era calculado, lendo 2 ou 3 movimentos à frente de seus adversários. A mão no punho da espada não tremia. Cada impacto era firme, demonstrando um controle absoluto sobre a arma e o momento do corte. Aquilo transcendia a simples técnica de esgrima. O instrutor percebeu que estava diante de um instinto de combate que não poderia ser ensinado, algo muito superior à habilidade pura. Sob o céu claro da simulação, o jovem exalava confiança. Ele dominava o campo de batalha como se tivesse nascido para aquilo. A força demonstrada era tão absurda que o instrutor só conseguia pensar em uma comparação impossível. Aquele nível de poder lembrava as lendas sobre a reencarnação de um mestre supremo. Sem dar trégua, a lâmina encontrou seu próximo alvo. A ferocidade do monstro não significava nada diante da execução perfeita do golpe final. O sangue dos inimigos ainda manchava o ar, mas o protagonista mal teve tempo de respirar. Seus instintos o alertaram imediatamente sobre uma presença hostil surgindo às suas costas. Seus olhos brilharam com uma intensidade sobrenatural ao focar na nova ameaça. Ele percebeu que o verdadeiro desafio da simulação finalmente havia decidido se revelar. Cercado pela carnificina que ele mesmo causou, o jovem manteve a postura alerta. O silêncio momentâneo no campo de batalha era apenas o prelúdio de algo muito pior. O solo tremeu violentamente quando uma mão colossal rompeu a superfície. A força bruta da aparição lançou detritos e poeira para todos os lados, destruindo o terreno. O instrutor, observando de longe, arregalou os olhos em puro pânico. Ele gritou um aviso desesperado, percebendo que a situação havia saído completamente do controle estipulado. O Rei Goblin emergiu das sombras, sua aura opressora dominando o ambiente. A simples presença da criatura foi suficiente para afastar os monstros menores com uma onda de choque. Diante da monstruosidade, o protagonista apenas ajustou sua base com calma. Seus pés se firmaram no chão, demonstrando que recuar não era uma opção que ele considerava. A besta rugiu, exibindo sua fúria e poder destrutivo. O sistema identificou a ameaça suprema do andar, confirmando que o teste de resistência havia atingido seu ápice letal. O supervisor continuou a gritar, alertando com veemência que enfrentar aquele monstro de frente era um ato de imprudência extrema e perigosa. A criatura avançou, fazendo o chão tremer a cada passo pesado. Para o observador externo, aquele confronto desigual parecia um suicídio inevitável. Contudo, o olhar do jovem permaneceu inabalável e focado. Ele analisava o inimigo com uma frieza assustadora, calculando cada variável do combate em frações de segundo. Ignorando os avisos, ele soltou uma moeda e negou silenciosamente a ordem de retirada. Sua postura relaxada indicava uma confiança absoluta em suas próprias habilidades. O instrutor entrou em desespero, levando as mãos à cabeça, incapaz de compreender a lógica do rapaz. A teimosia do aluno parecia desafiar o próprio instinto de sobrevivência. Enquanto o gigante preparava o golpe final, o protagonista caminhou calmamente em sua direção. O observador percebeu, atônito, que havia algo fundamentalmente anormal na natureza daquele caçador. Com um movimento imperceptível, um projétil atravessou o crânio do monstro. A precisão foi absoluta e letal, encerrando a ameaça colossal em um único instante. O imponente orc interrompeu seu avanço, paralisado momentaneamente por algo inesperado no campo de batalha. Um medo instintivo tomou conta da criatura e uma gota de suor frio traiu a confiança que ela exibia segundos antes.
Diante do monstro, o jovem caçador permanecia agachado entre os cadáveres dos subordinados, exalando uma calma perturbadora. Entre os dedos, o protagonista revelou suas armas, finas lâminas de arremesso que brilhavam com uma energia letal. A tensão preencheu o ar enquanto o orc hesitava, percebendo que seu oponente já havia calculado o próximo movimento. Com um sorriso desafiador, o jovem propôs um jogo mortal, questionando se a força bruta do inimigo superaria sua velocidade. Sem esperar resposta, ele lançou os projéteis com um movimento rápido, liberando uma energia azulada. A precisão foi absoluta. As lâminas encontraram os olhos da besta, arrancando um rugido de dor e cegueira imediata. Cego e furioso, o orc brandiu seu machado desajeitadamente, tentando acertar o inimigo que não podia mais ver. O golpe devastador cortou apenas o ar, desperdiçando a força monstruosa em um ataque fútil contra o vazio. Enquanto a criatura se debatia em agonia, o caçador deslizava pelo campo de batalha, esquivando-se dos golpes erráticos com facilidade. O jovem manteve-se baixo e ágil, aproveitando cada brecha deixada pelo desespero do oponente para se reposicionar. Seus olhos, no entanto, não demonstravam triunfo, mas sim uma concentração fria e analítica, focada em algo além da luta. Naquele instante, a mente dele pareceu vagar para uma memória, visualizando duas figuras imponentes conversando em um ambiente tranquilo. A mulher da lembrança exibia um sorriso confiante e segurava uma caneta, como se estivesse prestes a avaliar o desempenho dele. A memória focou em um objeto simples. A caneta girava entre os dedos, um exercício de destreza que escondia um significado maior sobre controle. Ela lhe ensinara sobre o equilíbrio perfeito. A mulher demonstrava como manipular o centro de gravidade, uma lição que o jovem absorveu profundamente no passado. O objetivo final era a precisão absoluta. Tratava-se de encontrar o ponto exato de convergência, acertando o alvo no centro de tudo. De volta à realidade, o caçador aplicou o conceito instantaneamente. Sua lâmina perfurou o ponto vital do monstro com exatidão cirúrgica, ignorando a força bruta do oponente. O impacto foi devastador. A criatura gigantesca arqueou-se em agonia, o sangue jorrando enquanto o ataque fatal destruía sua resistência interna. O protagonista permaneceu de costas para o inimigo derrotado. Ele segurava suas armas com naturalidade, ciente de que o combate já estava decidido naquele único golpe. Não havia alegria em seu rosto, apenas indiferença. O jovem encarou o horizonte, tratando a vitória esmagadora como uma tarefa trivial e entediante. O instrutor observava a cena paralisado pelo choque. A disparidade de poder entre o garoto e o monstro era algo que sua experiência não conseguia processar. O rapaz combinou aquele ensinamento antigo com sua própria força. Ele somou a técnica de equilíbrio aprendida à sua habilidade letal com a espada. O veterano suava frio diante daquela demonstração. Ele percebeu que não estava lidando com um novato comum, mas com um talento monstruoso. A besta, no entanto, recusava-se a cair imediatamente. Mesmo ferido mortalmente, o orc manteve-se de pé, emitindo um último rosnado de desafio e dor. Mas a resistência foi inútil. O corpo maciço finalmente cedeu à gravidade e desabou sem vida, estatelando-se no chão diante do caçador impassível. O silêncio retornou ao salão de pedra. O jovem ajustou a empunhadura de sua arma, preparando-se para embainhá-la agora que o perigo cessara. Ele olhou para o cadáver sem qualquer animosidade. O protagonista declarou que não guardava rancor, tratando a morte do oponente com um respeito frio e profissional. O caçador permaneceu firme em meio ao cenário sangrento. A batalha havia terminado, reafirmando sua superioridade absoluta naquele teste mortal. A notificação do sistema confirmou o fim da batalha. O Rei Goblin havia sido finalmente derrotado. O jovem limpou o suor da testa, sentindo o cansaço físico do confronto começar a se dissipar. Ao verificar o saldo de recompensas, um sorriso presunçoso surgiu em seu rosto. A quantidade de pontos de conquista adquiridos era satisfatória. No entanto, enquanto navegava pela interface, algo específico na loja do sistema capturou sua atenção total. Ele analisou a lista de itens disponíveis, ponderando sobre as opções de compra com um olhar crítico. De repente, seus olhos se arregalaram.
Ele havia encontrado algo que mudaria completamente suas possibilidades. A primeira opção era uma espada demoníaca. Uma arma rara e poderosa, mas que cobrava um preço alto na sanidade e resistência do usuário. O protagonista hesitou. Ele abriu uma segunda janela para comparar aquele item perigoso com outra alternativa. A outra escolha era a espada sagrada Miranda. Mais cara, porém segura, oferecendo bênçãos de recuperação e resistência em combate. Ele se viu diante de um dilema clássico. Precisava decidir entre o poder destrutivo com efeitos colaterais ou a estabilidade segura. O jovem cruzou os braços, calculando mentalmente o peso e as consequências de cada investimento. Foi então que uma ideia ousada cruzou sua mente. Ele percebeu uma terceira via que ninguém esperaria. Com decisão firme, ele ignorou as armas e pressionou o botão de compra em um item diferente. Ele adquiriu a Cunha da Avareza, uma habilidade de rank baixo, mas com o poder único de suprimir os efeitos colaterais de outros itens. O jovem sorriu, sentindo a adrenalina da aposta. Ele havia sacrificado o poder imediato por uma estratégia de longo prazo. O jovem confirmou sua seleção na interface do sistema, materializando o item que acabara de adquirir. Uma espada de aura sinistra surgiu em suas mãos. O caçador sorriu, satisfeito com o peso e o poder que a arma emanava. Ele realizou um movimento rápido para testar o equilíbrio da lâmina, exibindo sua nova aquisição para o homem que o observava. O examinador, impressionado com a demonstração de destreza, aplaudiu com entusiasmo a performance do rapaz. Contudo, a expressão do homem mais velho mudou rapidamente. Ele acariciou a barba, analisando a situação com um olhar crítico e avaliador. O instrutor começou a levantar objeções técnicas. O protagonista, com a espada apoiada no ombro, pareceu confuso com a súbita mudança de tom. A postura do examinador tornou-se intensa e intimidadora, exigindo uma explicação detalhada sobre as intenções do jovem. O rapaz tentou manter a compostura e oferecer uma resposta diplomática, mas a pressão exercida pelo veterano era palpável. O homem calvo cruzou os braços, aguardando uma resposta que fizesse sentido, visivelmente intrigado com a atitude do caçador. A mente do protagonista vagou para o passado. Ele se lembrou de quando era apenas um estudante inseguro, segurando um caderno com força. Naquela memória, ele estava diante de uma figura imponente, o lendário caçador mascarado, Narukami Subaru. O garoto tremia incontrolavelmente, dominado pelo nervosismo e pela admiração de estar tão perto de seu ídolo. Num impulso de coragem desesperada, ele se curvou bruscamente, gritando seu nome e estendendo o caderno na esperança de ser reconhecido. De volta ao presente, o examinador explodiu em gargalhadas ao entender o contexto, deixando o jovem visivelmente constrangido com a reação. O riso cessou, dando lugar a um silêncio estranho. O instrutor encarou o rapaz, que aguardava impaciente o fim daquele momento embaraçoso. O instrutor soltou uma gargalhada alta, achando a atitude do novato completamente ridícula. Para ele, aquela confiança parecia apenas arrogância sem fundamento. O jovem, no entanto, ignorou o escárnio. Com um gesto dispensivo, recusou qualquer conselho adicional e deu as costas, encerrando a conversa ali mesmo. Uma interface do sistema surgiu diante de seus olhos. Sem hesitar, ele confirmou o desejo de avançar imediatamente para o próximo nível da torre. O instrutor tentou alcançá-lo para dizer algo mais, mas foi em vão. O corpo do rapaz já estava sendo envolvido pela luz do teletransporte, desaparecendo do local. Restou ao homem apenas suspirar, resignado. Ele já vira muitos como aquele jovem passarem por ali e sabia que palavras não mudariam o destino deles. A transferência foi concluída em instantes. Os pés do protagonista tocaram o solo pavimentado de um novo ambiente, deixando para trás a área de teste. Ele se viu imerso em uma metrópole vibrante. O ar estava cheio de vozes de mercadores, anunciando peixes exóticos e carnes, revelando um centro comercial agitado. O protagonista olhou ao redor, momentaneamente surpreso. O contraste entre o silêncio mortal do desafio anterior e a vida pulsante daquela cidade era chocante. Ele respirou fundo, permitindo que seus sentidos se ajustassem à nova atmosfera.
Era necessário recuperar o foco rapidamente naquele ambiente desconhecido. Retomando sua postura habitual, ele voltou a caminhar. Seus passos eram firmes, decididos a encontrar o que procurava em meio àquela multidão. Ele avançou pelas ruas estreitas, ignorando as distrações da cidade. Seu objetivo estava claro, e ele não pretendia perder tempo com turismo. O jovem entrou em um estabelecimento mais reservado, buscando um local específico para testar suas capacidades longe dos olhares curiosos da rua. No interior, ele encontrou um corredor com várias portas numeradas. Ao ser questionado pelo recepcionista sobre sua origem, ele respondeu secamente que acabara de subir. O atendente ficou visivelmente chocado com a audácia do pedido seguinte. O rapaz rejeitou as salas de treino padrão, exigindo uma instalação muito mais avançada do que o recomendado. O protagonista manteve a expressão impassível diante da surpresa do velho. Sua determinação deixava claro que ele não estava ali para brincar com bonecos de palha. O atendente reagiu com choque e incredulidade ao ouvir o pedido. Ele tentou argumentar, considerando a solicitação do rapaz uma loucura completa ou um erro de julgamento. Ignorando os avisos exaltados, o jovem simplesmente seguiu em frente. O sistema confirmou o pagamento da taxa de entrada, selando seu compromisso com o treinamento. Os créditos foram descontados de sua conta instantaneamente. O custo financeiro era irrelevante para ele naquele momento. Apenas o objetivo importava. Aquele lugar era conhecido por sua brutalidade implacável. Bonecos de combate e armadilhas mortais aguardavam nas sombras, prontos para testar qualquer desafiante. Os perigos eram reais e letais, simulando cenários de vida ou morte. Apenas os mais ágeis poderiam esperar sobreviver aos obstáculos esmagadores daquela instalação. O protagonista não hesitou diante da entrada proibitiva. Com a mão firme na maçaneta, ele abriu a porta para enfrentar o desafio que escolhera. O corredor de pedra se estendia à sua frente, vazio e silencioso. Ele respirou fundo, declarando mentalmente o início de sua provação solitária. Seus dedos se fecharam com força ao redor do cabo da arma. A tensão em seus músculos denunciava a seriedade do momento e a preparação para o combate. Ele invocou sua lâmina, que respondeu emanando uma aura vermelha sinistra. A arma parecia pulsar com um poder oculto, pronta para ser testada. O sistema ativou melhorias temporárias em seus atributos físicos. Contudo, o jovem sentiu imediatamente o dreno acelerado de sua energia vital e mágica como consequência. Empunhando a espada longa e brilhante, ele assumiu sua postura. A energia que fluía da lâmina era avassaladora, exigindo controle total para não o consumir. O aviso de fadiga surgiu quase imediatamente em sua visão. O simples ato de manter aquele poder ativo começava a pesar drasticamente sobre seu corpo. Forçando suas pernas, ele disparou em alta velocidade pelo cenário. O impacto de seus passos ecoava enquanto ele lutava contra a exaustão crescente. Ele brandiu a espada com violência, mas o esforço excessivo fez seu corpo protestar. A dor aguda o fez ranger os dentes, quase perdendo o fôlego durante o ataque. O sangue escorreu pelo canto de sua boca, sinalizando que ele atingira seu limite físico. Ainda assim, seus olhos brilhavam com uma ferocidade que recusava a derrota. O jovem firmou o aperto na empunhadura, sentindo a vibração violenta da arma percorrer seu braço enquanto lutava pelo controle. O esforço físico cobrou seu preço, forçando-o a se apoiar na espada para não cair. Uma notificação do sistema surgiu, oferecendo uma habilidade custosa capaz de suprimir aqueles efeitos colaterais devastadores. Mesmo exausto, ele se recusou a parar. Com um movimento brusco, ergueu a lâmina carmesim mais uma vez, ignorando os limites de seu corpo. O sangue escorria e o suor cobria seu rosto, mas a determinação em seus olhos queimava com uma intensidade maníaca. Ele se lançou em uma sequência frenética de ataques, transformando o ambiente ao redor em um campo de teste para liberar todo o seu poder. Enquanto isso, na segurança da recepção, o velho funcionário aproveitava o silêncio do estabelecimento para tirar um cochilo despreocupado. O sono era profundo, completamente alheio à tempestade de violência e poder que ocorria a poucos metros dali. De repente, uma mudança na atmosfera rompeu seu descanso.
fazendo seus sentidos alertarem para algo incomum. A porta da sala de treinamento se abriu, e uma silhueta emergiu da luz intensa, fazendo o velho questionar se seus olhos o enganavam. O recepcionista esfregou o rosto com força, tentando afastar a sonolência para identificar quem estava saindo. Ainda meio atordoado, ele tentou recuperar a compostura ao perceber que alguém se aproximava. Ao focar o olhar na entrada, sua expressão mudou de confusão para uma incredulidade absoluta. O choque tomou conta de suas feições quando a realidade do cenário atrás do cliente finalmente foi processada. O interior da sala estava completamente devastado, com rochas maciças partidas ao meio e destroços espalhados, testemunhas de um poder destrutivo. Contrastando com a destruição absoluta, o jovem apenas se espreguiçou casualmente, parecendo revigorado e tranquilo após o treino intenso. Uma xícara de café quente repousava sobre a mesa. Era o momento de pausa que ele tanto precisava. O jovem relaxou no ambiente tranquilo da taverna. Sentiu alívio ao perceber que a carga esmagadora sobre seu corpo finalmente havia diminuído um pouco. Ele abriu sua interface de status para avaliar o progresso. Hozoi Subaru, nível 10. Seus atributos físicos haviam crescido, mas a mana continuava sendo seu ponto fraco. Sua mente voltou ao treino anterior. Ainda não tinha capacidade sequer para empunhar a lâmina demoníaca corretamente, muito menos para liberar seu verdadeiro poder. Subaru levou a caneca aos lábios, sorrindo com ironia. O caminho para a força seria longo e exigiria paciência. Contudo, um obstáculo maior surgiu. Ao verificar o custo para evoluir suas habilidades, percebeu que seus créditos atuais eram insignificantes comparados ao preço exigido. Ele recostou-se, resignado. Havia morrido e voltado, mas a falta de recursos continuava sendo um problema que não podia resolver magicamente. De repente, sua atenção foi desviada. Uma figura extravagante fazia uma transmissão ao vivo ali mesmo, posando para fotos sem se importar com os outros. A tentativa de impressionar os seguidores, porém, acabou em desastre quando o café voou pelos ares em um momento de descuido. Mais tarde, observando a rua, Subaru sentiu uma vergonha alheia intensa. A pessoa continuava dançando em público, ignorando os olhares dos transeuntes. No entanto, algo naquele comportamento absurdo despertou uma ideia em sua mente. Ele consultou as notícias na rede. Estavam na era do PVP e dos streamers, onde a exposição pública rendia milhões em créditos. Sentado sozinho no balcão, ele analisou as informações. O mundo havia mudado, e talvez ele precisasse se adaptar a essas novas regras para lucrar. Seus pensamentos foram interrompidos pela chegada de alguém. Um homem elegante, com um sorriso que sugeria segundas intenções, parou ao seu lado. O som de passos firmes cessou. Aquele encontro inesperado parecia carregar um peso que mudaria o rumo de seu descanso. A súbita interrupção quebrou a concentração de Subaru. Ele ergueu o olhar rapidamente, sentindo uma presença que instantaneamente colocou seus instintos em alerta máximo. O homem loiro parou diante da mesa, exibindo uma postura dominadora. Ele olhava para baixo com um sorriso que misturava arrogância e uma familiaridade perturbadora, bloqueando a luz do ambiente. O corpo do protagonista reagiu antes de sua mente processar tudo. Suas mãos tremeram incontrolavelmente sobre a superfície de madeira, denunciando o impacto visceral daquele encontro. Sem qualquer convite, o visitante invadiu o espaço pessoal de Subaru. Ele se inclinou casualmente sobre a estrutura, tratando a tensão no ar como uma piada particular e desfrutando do desconforto alheio. Aquele sorriso presunçoso era a assinatura de alguém acostumado a pisar nos outros. O olhar dele perfurava a alma, despertando fantasmas adormecidos e provocando uma reação imediata. A raiva explodiu dentro de Subaru. Veias saltaram em seu rosto enquanto a fúria e o reconhecimento colidiam, transportando-o violentamente para memórias sombrias que ele tentara enterrar. A mente do jovem foi arrastada para o passado. Ele se viu novamente vulnerável, coberto de feridas e sujeira, encarando o chão em um estado de derrota absoluta e humilhante. A ansiedade daquela época era palpável na memória. Ele recordou o gesto nervoso de arranhar o próprio braço, uma tentativa fútil de aliviar o desespero que sentia na pele. Naquela lembrança,
o mesmo homem loiro o encarava com desprezo total. Ele justificava sua crueldade com insultos diretos, rebaixando a existência do garoto ao nível de lixo descartável. A indiferença do agressor era o que mais feria. Ele segurava um pacote de salgadinhos, comendo casualmente enquanto destruía a dignidade de quem estava indefeso à sua frente. O jovem Subaru do passado não pôde conter a angústia. Ele gritou em frustração, as lágrimas de impotência escorrendo por um rosto marcado pela violência e pelo abandono. A vergonha era insuportável naquele momento. Ele agarrou a própria cabeça, desejando desaparecer, esmagado pelo peso de sua fraqueza diante de tamanho tormento. As palavras foram seguidas por violência física impiedosa. Um chute brutal atingiu o garoto, reforçando a hierarquia de poder através da dor crua e direta, sem chance de defesa. O algoz abriu outro pacote de comida, zombando da cena deplorável. Ele declarou com escárnio que o lugar do rapaz era ali mesmo, jogado e esquecido junto aos restos. Aquele rosto sorridente, mastigando com satisfação sádica, marcou o início de um pesadelo duradouro. Era a face de alguém que sentia prazer genuíno na humilhação alheia. Subaru cerrou os dentes, lembrando-se de quem costumava ser. O jovem de antes fora um tolo por permitir que o pisoteassem daquela maneira. De volta à realidade, o homem loiro ao seu lado continuou a falar casualmente, ignorando completamente a tensão interna de Subaru. Com um sorriso confiante e um olhar penetrante, o estranho agia como se fossem velhos amigos, dominando a conversa com arrogância. Subaru decidiu não dar corda. Ele levou a caneca aos lábios, bebendo em silêncio para evitar responder às provocações veladas. O homem parecia não se importar com o gelo que recebia. Ele manteve sua postura relaxada, enquanto Subaru o observava com desconfiança. De repente, o loiro cobriu o rosto em um gesto teatral de lamento. A mudança brusca de comportamento deixou Subaru confuso. A expressão brincalhona sumiu, dando lugar a um olhar sério. O homem começou a explicar algo com mais gravidade, gesticulando com a mão. Aquilo já tinha durado tempo demais. Subaru soltou um suspiro de exaustão e apoiou-se na mesa, pronto para encerrar a conversa. Contudo, antes que ele pudesse se afastar, o homem loiro murmurou algo, suas palavras carregadas de uma intenção oculta. Subaru ignorou o aviso e se levantou, virando as costas para ir embora. Mas o outro não estava disposto a deixá-lo partir tão facilmente. Os olhos de Subaru se arregalaram. Seus instintos de combate alertaram sobre o movimento repentino às suas costas. Com uma velocidade impressionante, o homem estendeu o braço e agarrou firmemente a manga do casaco de Subaru, detendo-o no lugar. O rosto do loiro agora exibia uma expressão sombria e ameaçadora. A fachada amigável havia caído, revelando sua verdadeira natureza coercitiva. Subaru estacou, sentindo o aperto em seu braço. A situação havia escalado de uma conversa incômoda para um confronto físico iminente.